Quem foi Ismael, ou Ismael em hebraico? A gente sabe que Ismael foi um dos filhos de Avraham, do nosso grande patriarca Avraham. Filho de quem? De Hagar. Hagar era concubina de Abraão. Qual é a história da mãe de Ismael? Olha só que coisa interessante. Ela era uma princesa. Ela era princesa no Egito. E como de princesa no Egito, ela se torna uma concubina. Na verdade, antes de concubina, ela simplesmente era uma escrava na casa de Abraão. Ela servia a Sará e Abraão, e ela pediu para fazer isso. Da onde veio isso? Olha só que coisa interessante. Se você abre a sua Torá, você vai lembrar que quando Abraão sai da terra original dele, sai de Ur-Kasdim, e ele vai até a terra de Canaã. Quando ele chega lá, tem fome. Ele é obrigado a ir para o Egito para comprar mantimentos, para comprar comida, e lá se encontra o faraó daquela época, que ele era uma pessoa, a gente sabe, ele era um rei, e Avraham tem medo de que por sua esposa ser tão bonita, o faraó queira estar com ela, queira matar ele para estar com ela. Então ele combina, fala que você é minha irmã, perigo de vida, ela topa. E o que acontece? O faraó realmente se interessa por Sará, traz ela para casa dele, mas aqui acontece um milagre. Deus não deixa o faraó tocar em Sará. Toda a casa de faraó e o próprio faraó ficaram com uma praga. Então ele não conseguia nem se mexer para tocar nela. E ele entendeu que ele pegou a mulher errada, pegou a mulher de uma pessoa que ele não podia nem tocar nela, que foi realmente o que aconteceu. E aí, quando ele pede perdão para ela, pede perdão para Abraão, todo mundo fica bom. O que acontece? O faraó chega para a filha, fala: minha filha, eu nunca vi algo assim. Existe um Deus e essas pessoas trabalham para ele. É melhor você ser escrava na casa dessas pessoas do que ser uma princesa aqui idólatra. Então Agar larga tudo que ela tem para se tornar monoteísta, escrava na casa de Avraham e de Sará. E aí a gente sabe, Avraham estava casado por 60 anos com Sará e não tinham filhos. Chegou uma hora que Sará falou: meu marido não pode continuar assim, ele é uma pessoa muito pura, Deus já falou para ele que dele vai sair uma grande nação, talvez eu não tenha esse mérito. Então ele oferece Hagar, agora ela sobe, como eu falei, de escrava para concubina, e ela acaba tendo relação com Abraão e nasce Ismael. Ismael, então, ele nasce dessa relação de uma concubina com Abraão, e somente 14 anos depois é que Sará vai ter o filho dela, Yitzhak. O que acontece nesse momento? Aos 99 anos de Abraão, Deus ordena fazer a circuncisão, ou o Brit Milá, que é o pacto da palavra, que assim está escrito em hebraico. Nesse momento, Ismael ele fala: pai, eu estou contigo, eu também quero fazer o Brit Milá, eu quero fazer também a circuncisão. E esse é o motivo que até hoje o povo árabe que descende de Ismael, que descende de Abraão, também faz a circuncisão. Os judeus fazem com 8 dias, como está escrito na Torá, e os árabes fazem como descendentes de Ismael, mais tarde, como foi feito pelo seu ancestral Ismael. A história, ela continua contando pra gente que chegou um momento que Ismael não tinha um comportamento adequado na casa de Abraão, e Sará percebeu isso. Ela não quer mais Ismael na casa dela. Ela sabe que ele vai ser uma má influência para o seu filho Isaac, que ela quer seguir o caminho certinho da Torá. Abraão fala: mas ele é meu filho, eu não posso fazer uma coisa dessa. E aí tem uma intervenção divina. Deus vem e fala: Abraão, tudo que a sua esposa Sará falar, escuta, cumpre. Nesse caso, a profecia dela é maior do que a sua. Então, Ismael e Agar,
saem da casa de Abraão e, na verdade, voltam para o Egito, onde é o lugar onde ela conhecia. Vale a pena lembrar que antes de Ismael nascer, um anjo se revela para Agar e fala: você terá um filho, e esse filho será pai de muitas nações. Ele será uma pessoa Pere Adam. Aqui a tradução é um pouco difícil no português. Pere em hebraico seria selvagem. Uma pessoa um pouco mais selvagem, uma pessoa que muito mais utiliza os seus instintos, menos os intelectuais e muito mais o seu corpo para fazer as suas vontades, fazer as suas missões. E é por isso também que na continuação o que está escrito? Que a mão dele vai estar em todos e todos também terão a mão nele. O que significa isso? Ou seja, aqui há uma profecia de muitas batalhas que acontecerão entre Ismael e os outros povos. Aqui a mão a gente tem essa associação completamente de briga, né, que é feita muitas vezes com a mão. Então essa profecia, a gente vê que ela acontece durante a história. Eu acho que vale a pena você saber que nesse episódio que Abraão tira Ismael da sua casa junto com Agar, Ismael já tinha 33 anos. A gente imagina que é um garotinho, um bebê que está sendo expulso de casa e vai embora e etc. Não, ele já tinha 33 anos, era já uma pessoa grande e realmente ele ficou doente no caminho. E aí Agar fala: olha, se ele vai morrer, eu não sou capaz de ver a morte dele. Ela abandona ele, vem um anjo e fala: Agar, volta para o seu filho, ele não vai morrer porque Deus prometeu, uma vez que ele é filho de Abraão, que dele sairá uma grande nação. Então Deus faz um milagre e faz eles descobrirem um poço de água no deserto e assim ele bebe e ele consegue chegar ao Egito. Ele não se desconecta completamente de Abraão. Nós temos várias fontes que contam de visitas que Ismael fazia ao seu pai e mesmo que Abraão fez na casa de Ismael. Olha só que coisa interessante. De acordo com a tradução em aramaico do Yonatan ben Uziel, a primeira esposa de Ismael se chamava Adisha. É engraçado que em hebraico a palavra Adisha significa insensível, uma pessoa dura. Conta-se que Abraão foi visitar o seu filho. Então ele pegou um camelo, foi até lá, uma viagem longa de Canaã, a terra de Israel, até o Egito. Chegando lá, ele perguntou: cadê Ismael? Ele não se identificou como pai. E a mulher, que era a esposa dele, falou: está no campo trabalhando com a sua mãe, foram catar tâmaras e outras coisas. E agora, o que acontece? Ele fala: eu fiz uma longa viagem, você poderia me oferecer água e comida? Ela falou: não, a gente não tem nada disso aqui, a gente não tem nada para te oferecer. Então Abraão fala: então conta para Ismael que um senhor idoso esteve aqui e que ele falou que a sua tenda, as bases da sua tenda não estão boas, que vale a pena você trocar isso. E Abraão volta para a terra de Canaã. Quando Ismael chega em casa, sua esposa Adisha fala: sabe, Ismael, teve um senhor idoso que esteve aqui te procurando e ele deixou um recado. Qual foi o recado? Que eu sou uma pessoa idosa e para falar que as bases da sua tenda não são boas, que vale a pena você trocar. E Ismael, nesse momento, entendeu que quem visitou ele foi seu pai. E as bases da tenda, sua esposa. Essa esposa é uma pessoa má, insensível, que não trata bem as visitas, o contrário do que eu te ensinei, o contrário do que você viu na minha casa.
troca de esposa. E foi o que Ismael fez. Ismael troca de esposa, ele casa novamente, agora dessa vez com a esposa que a sua mãe traz para ele do Egito. E na verdade, ele acaba tendo muitos filhos. A Torá traz vários dos nomes dos filhos de Ismael. Eu trouxe aqui para você saber o nome deles. Olha só quantos nomes tem: Nevaiot, Massá, Mishma, Hadad, Kedma, Teima, Yetur, Mivsam, Yadbeel, Mahalat, Nafshit e Basmat. Uau! Agora quero ver você voltar sozinho todos esses nomes, tá? Mas para mim é importante não só que você saiba isso, mas também que saiba fazer a pronúncia em hebraico, como a gente tenta te ensinar muitas vezes. É importante saber que Ismael, ele, como eu falei, ele também visitava Abraham para saber o que ele deveria fazer, qual o caminho que ele deveria seguir, especialmente porque Hagar, conta o Midrash, ela volta a ser idólatra, ela volta para o caminho, quando ela volta para o Egito, ela de alguma forma esquece os ensinamentos da casa de Abraão, e Ismael, ele fica um pouco entre esses dois mundos, o mundo da mãe dele e o mundo do pai dele. E é interessante saber que quando Abraão falece, Ismael faz questão de duas coisas. Primeiro, de ir até o enterro do seu pai. Ele se sente profundamente ligado com ele. 2, se você lê o versículo que está na Torá, você vê que ele deixa Yitzhak se adiantar, ele cuida mais de Abraão, porque ele fala, é verdade, esse é o filho que Deus prometeu para o meu pai para seguir o caminho dele. Então está escrito que ele fez tshuvá, que ele se arrependeu de um caminho que provisoriamente de idolatria, de alguma coisa assim, e ele deixa Yitzhak ser o primeiro. Ele sabe que ele é o primogênito não nos anos, mas ele é o primogênito de Sará. Dele vai sair aquele povo que Deus prometeu a Abraão. E dele ele tem uma promessa de outros povos. E aos 137 anos, Ismael, ele vem a falecer. Antes disso, há algo muito curioso também na história dele, que é que a história faz com que mais um dos descendentes de Abraham, que é Esav, busca filhas, na verdade, de Ismael para casar, porque ele queria casar com pessoas da família que ele sabia que iam ter boa índole, ia poder seguir o caminho, e assim ele estaria fazendo a vontade do pai dele, Esaú, iria estar fazendo a vontade tanto do pai dele, que é Isaac, quanto a vontade do seu avô, que é Abraão. Então ele, de propósito, ele procura casar com Basmat, a última filha que a gente citou aqui, que era filha, descendente, na verdade, de Ismael, para fazer a sua casa. Então, na verdade, no final das contas, a gente está vendo que essa família, que começou com Abraão, Sarai, agora também Agar, e agora tem Ismael no meio, se junta depois também com o que acontece com Esaú e forma uma grande clã que vão formar vários povos na continuação da história bíblica.